Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço! Então agora a gente vai falar dos fundamentos que, assim como os outros, se complementam e podem ser aprofundados individualmente, que vão influenciar positivamente no teu processo. Semana que vem vocês vão ganhar um repertório didático para que vocês consigam alcançar a nossa meta aí de 3K por processo, né? É um valor mínimo, é um valor base e é um valor cíclico, porque a gente não quer que vocês alcancem metas pontuais, a gente quer que vocês possam sustentar ela de forma contínua. E hoje a gente tem mais esse fundamento que vai beneficiar essa solidez da tua atividade, essa solidez do teu retorno profissional. Bom dia, Paulo. Bom dia. E o que a gente vai falar hoje é sobre captação de clientes, né? E vai quebrar um estereótipo novamente daquilo que é muitas vezes passado dentro da faculdade, até dentro da faculdade. Em regra, eu sou uma pessoa extrovertida quando a gente pode falar aí, quando a gente cita em relações externas, né? Quando eu saio, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou comunicativo. Eu sempre tive essa característica no meu repertório de ser uma pessoa que tem facilidade de criar laços e conversas, né? Dialogar com pessoas que eu ainda não tenho tanta intimidade. Porém, a gente coloca isso sempre, eu tenho um certo estereótipo de colocar isso como requisito para advogar, como requisito para ter um negócio. E isso não é verdade. Por quê? O teu escritório, o teu negócio, somente se tu tiver aí caminhado, mas não importa na verdade quanto tempo tu tenha de estrada de advocacia, se é uma fase inicial, ou se ingressar em uma outra área, também é equivalente a iniciar na advocacia naquele ponto, não importa se tu tem um networking, vamos dizer, de amizades, de facilidade de construir laços, isso não vai ser o que vai sustentar teu escritório. Não é teus amigos que vão sustentar teu escritório. Tu tem que construir um escritório que as pessoas queiram ir, uma atividade que as pessoas queiram ir, ainda que elas não te conheçam, que elas sintam segurança em te atingir, em buscar a tua representação, ainda que elas não sejam íntimas de ti. E isso é o comum, essa é a regra. O networking, a gente tem muita gente que usa o networking de forma equivocada, né? O networking, ele é resultado, gente. E ele funciona com autenticidade. O resultado é o teu pilar. Se tu entregar resultado, se tu entregar uma forma de alcançar teu cliente e resolver a vida dele, esquece. E vai falar para outras pessoas. E tu vai construir networking a partir do momento que tu começa a construir resultado, porque tu está construindo um resultado dentro do público, dentro da área, dentro daquela perspectiva que tu quer alcançar e preencher, dentro daquela parte do mercado de trabalho que tu está trabalhando, que tu está exercendo tua atividade. Então tu começa a atuar e aí tu vai ter esse networking já qualificado. Porque conhecer pessoas por conhecer, conhecer pessoas por, enfim, por intenções de foroísmo, por amizade, por amor, por aquelas questões que fazem tu construir um laço, não são as questões que sustentam o teu escritório. Então, esse ponto referente ao networking também é importante porque muitos de vocês, no meu caso, eu nunca tive um parente que tivesse um escritório que eu pudesse adentrar no escritório dele e ali agregar repertório, agregar conhecimento de prática da advocacia, né? Organizada.
Nem sei se isso seria possível, porque a gente tem todos esses requisitos, né? Já falei para vocês sobre a advocacia artesanal e a gente precisa dessa profissionalização e isso cada vez é mais escasso. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Lorena. Bem-vindas. Então, o que acontece? Vocês apostam muito em relação a networking, é uma aposta comum as pessoas falarem, ah, tu precisa de networking. Aí o que eu falo sempre? O que eu bato na tecla? A pessoa vai lá para as comissões da OAB, que realmente são áreas que abertas ali para o jovem advogado ou para o advogado mesmo continuar institucionalmente participando. Então há possibilidade de participação, porém aquele networking ali, ele não é tão forte quanto aquele que vai advir, aquele que vai ser integralizado no teu processo, no teu escritório, a partir do teu resultado, a partir do teu trabalho. Os networkings mais qualificados são aqueles que tu vai construir a partir do laços que tu vai com os teus clientes. É aquele famoso boca a boca, né? Que vai sempre falando ali. E por isso, tu não precisa ficar te apresentando 24 horas como advogado. Isso não é eficaz, como as pessoas falam. Porque isso é até chato. Ninguém quer ficar falando com um advogado 24 horas. Né? Às vezes, eu falo umas coisas para vocês aqui, eu fico... não é para machucar o coração de vocês. A advocacia é uma profissão, é um ramo, é um projeto, como eu disse para vocês já em outras aulas. É uma empresa de impacto social. Hoje a gente tem muito isso no mercado. Eu quero construir uma empresa, mas não é só pelo lucro. Eu quero uma empresa de impacto social. É a advocacia. Pode advogar que é uma empresa de impacto social muito relevante e que precisa ser sustentada, precisa ser construída, precisa ser solidificada para que a gente gere cada vez mais impacto social, né? E isso é muito doido, porque a gente justifica na nossa cabeça, olha a loucura. Isso eu tirei do livro da Kentice Pascoal. A Kentice Pascoal, ela tem um livro que é Seu Sonho é Possível. Se puder ler, estiver aí procurando livro, esse livro vai te ajudar muito. E nesse livro, ela fala sobre empresas de impacto social e a importância delas continuarem lucrando para poder continuarem a sua atividade e modificando ali positivamente o meio. Ela foi a inventora da vaquinha online. É Kikante, o site dela. Então, ela que construiu aquela vaquinha online. E aquela vaquinha online, é muito legal. Tu escolhe demandas que tu quer contribuir, pessoas que tu quer ajudar, e aquilo vai impactar diretamente para ela. Não é igual, sabe? Tu recolhe dinheiro para o governo e ele vai ali administrar para entregar bens básicos. Não, eu quero entregar bens básicos para aquela pessoa ali, para aquele projeto. Eu acho importante, eu gosto, vai lá e entrega para ele. Parte desse valor vai para a gestão de toda a estrutura que possibilita isso. Então, a empresa de impacto social ela é altamente necessária e ela acaba trazendo esse retorno social, esse retorno imaterial, por conta de proteger uma coisa muito importante. E a advocacia é basicamente isso. Ela já é uma empresa de impacto social. Já vai interferir ali no meio social para melhorar aquelas condições. E quando a gente fala, e várias profissões têm a possibilidade de seguir esse norte, como também podem ser desvirtuadas. Né? Até a própria advocacia pode ser desvirtuada se usada de forma inadequada. Mas a empresa, e toda a sua organização, e todo o seu trabalho, ela não vai ser sustentada pelos teus amigos. Esquece isso. Ele conhece muita gente, vai ser fácil. Esquece. Não tem como. Vou te dar um exemplo. Eu, quando iniciei, tinha um escritório, né? E os meus amigos, apesar de eu ter bastante contato com eles não eram o meu público, não tinha como eles ser. É igual, por exemplo, eu vou advogar para previdenciário, para aposentadoria. Tu pode ter um monte de amigos, mas eles estão se aposentando já? Provavelmente não é. Então, eles não vão sustentar teu escritório. É basicamente essa mesma lógica aplicada em públicos diversos. É muito difícil que a tua carta de amigos se torne a tua carta de cliente. É normal que tu alcance clientes de outras formas.
E ser advogado 24 horas, né? Estar 24 horas atuando, mostrando como advogado, pode ser uma estratégia ineficaz se for feita de forma equivocada. Se está toda hora ali te apresentando, né, te vendendo. Olha, eu sou advogado, qualquer coisa fala comigo. Sou advogado, qualquer coisa fala comigo. Eu sou advogado, qualquer coisa fala comigo. Mano, calma. Tipo, não quero eu quero falar outra coisa. Às vezes eu só quero uma consulta, às vezes eu quero conversar. Então tu não tenta converter cliente. A gente tem uma aula sobre ferramenta de marketing que a gente fala que lá embaixo tu já comprou uma, eu tenho certeza. Tá no sinal de trânsito, eu vou te mostrar como tu já comprou coisas que tu não queria. E quando compra coisas que tu não quer, tu fica meio, não queria isso, né? Não é legal. Então tu vai, tá lá no sinal de trânsito e aí alguém passa, te aborda e fala, ontem eu fiz isso. Eu comprei, mas aí eu ressignifiquei a parada ali, que eu tava na rua e falei, tá, vou comprar isso aqui. E eu sei o destinatário que eu vou dar. Para quem vai ser o destinatário disso? Não sou eu. Eu queria? Não queria. Mas eu conheci alguém que queria, eu falei, vou presenteá-la. Vou presentear essa pessoa, né? Que foi o meu irmão. Então eu falei assim, vou comprar isso aqui para dar para ele. Mas eu não queria. Eu converti, mas ele conseguiu me converter. E dentro da escala de alcance dos teus clientes, tem aqueles que já sabem que precisam do teu produto e estão te procurando. Já estão loucos te procurando. Aí tu vai lá, só tem que aparecer mesmo. Opa, estou aqui. Essa vai ser basicamente a tua função. Em segunda escala, tem aquelas pessoas que sabem, mas ficam procrastinando. E aí tem a estratégia de tu alcançar ele. E não é essa. Oi, tudo bem? Bora conversar toda hora, 24 horas. Não vai ser assim. Isso daí não vai ser a atividade, não é esse network que vai... Como eu disse, o network ele é importante. Ele traz clientes de forma genuína, mas não vai ser essa a ferramenta que tu vai utilizar constante, como as pessoas pensam. Ah, eu tenho que ir para comissão de não sei o que para ganhar network. Eu tenho que ir para comissão tal para ganhar network. Né? Gastar esse tempo, investir esse tempo, não à toa, de novo. Isso aqui eu falei em várias vezes. Não à toa, a primeira aula de toda essa maratona, a gente falou sobre gestão de tempo investido e retorno pretendido. Então tu vai perder tempo tentando construir laços, achando que é esse networking que vai te dar a captação que tu precisa. Não é. Não é essa a estratégia, não tem como. Até porque ela é uma estratégia basicamente ficta. Porque o networking ele vai precisar de presença. Ele vai precisar de algo genuíno. Ele vai precisar de pessoalidade. Então, se tu perde essa genuidade, quando acho que é isso. Me perdi, deu um bug agora. É cedo, né, pessoal? Mas vamos lá. Tu perde essa autenticidade da relação, da construção da relação. Se tu tá toda hora te apresentando como advogado, toda hora apresentando uma venda, né? Então, o que eu faço, Lindima? Eu não gosto de aparecer também. Eu nem gostava disso, mas eu estava fazendo e realmente não é o que está resolvendo. Existem diversas formas. Por quê? Tem diversas ferramentas, diversos instrumentos. Eu acho que também já tem nas aulas disponíveis as ferramentas destacadas. Algumas vocês são a OAB veta, né? A OAB não permite o uso, mas não tem problema, porque o uso dela tem uma ineficácia menor. Exemplo, outdoor, aquilo ali, em gestão de investimento de recursos para o retorno pretendido é muito pequena. Não é esse. Então, não posso usar isso, não me deixo. Não tem problema. Deixa isso para lá. Nem é a estratégia mais eficaz mesmo. Tá? Panfleto, também não. Deixa isso para lá. Para com isso. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão usar os instrumentos que eu não preciso me colocar à disposição toda hora como advogado 24 horas, vestindo um estereótipo de advogado 24 horas, vocês vão usar as campanhas que não precisa nem aparecer. Se eu não sou extrovertido, não tem problema, isso também é um estereótipo. Porque as campanhas, gente, só uma respirada aqui. As campanhas, elas não são da zona criativa da cabeça que as pessoas acreditam que é. Então, todo mundo que constrói uma campanha de marketing, as pessoas pensam, é igual da pessoa criativa. Ela foi muito criativa. Provavelmente ela foi muito estudiosa, não muito criativa. Porque como vocês viram, por exemplo, quando a gente foi falar de experiência na advocacia, e a gente falou sobre posicionamento, existe o estudo do
perfil do teu cliente, dos dados demográficos do teu cliente. E quanto mais tu te aproxima, mais tu tem empatia, mais tu entende a posição do cliente, mais tu consegue atingir, falar com a linguagem correta em relação a ele. E aí as pessoas pensam que tudo isso veio de um insight, de uma lâmpada que abriu na mente dela. Ela fala assim, eu não sou criativo, não vou conseguir, porque eu não tenho nem contato, eu não nasci berço, eu não tenho escritórios familiares que poderiam me orientar, né, em relação a isso. Nunca tive. Eu tenho 2 primos que são juristas. Uma é concurseira e o outro, basicamente, em grande parte da vida, até o início do meu exercício de advocacia, ele também transitava entre advogado de forma autônoma, sem um escritório ali, mas com um perfil bem pessoal mesmo dele, e de concurso. Então, não tinha muito como contribuir, porque eu falei para vocês, o perfil e o trajeto e a jornada para um concurseiro é diferente do perfil, trajeto, jornada para uma vaga de escritório, que é diferente do perfil, jornada, trajeto para ter o seu escritório, para ser proprietário do seu escritório. Estou falando mais baixo, tá, pessoal, do que os outros dias. Não é porque eu estou desanimado, não. Estou empolgado com a aula, mas eu preciso continuar usando essa garganta até hoje, até amanhã, até sexta-feira. E a gente tem o evento do estágio trabalhista aí na semana que vem. Então, por isso que eu estou falando pausadamente, assim, com toda a calma, explorando um pouco mais esse microfone, porque senão eu fico gritando aqui, ó. Aí lá se vai a garganta. Mas vamos lá. E é fundamental para a gente transferir as questões a vocês. Então, se apresentar como advogado 24 horas não é de fato uma necessidade, não é aquilo que é essencial e vai fazer costumeiramente tu captar os teus clientes. Tu vai precisar construir esse resultado, tá? E tu vai precisar construir campanhas que, às vezes, as mais eficazes, é como eu falei para vocês, não dá para vocês olharem para campanha de outros escritórios, não dá para vocês simplesmente copiarem campanha de outro tipo de atividade, de outro negócio. Vocês têm que sim olhar para outros negócios para entender o que ele fez. Caramba, eu devia ter pensado nisso. Eu vou aplicar isso no meu negócio. Vocês podem fazer isso, mas vocês têm que ter o fundamento para adaptar aquela campanha a vocês. E isso vai garantir que ela seja um sucesso? Não, porque tu precisa de métrica interna. Não dá para saber. Às vezes a gente faz uma produção aqui, olha, bizarro, para vocês entenderem como funciona a cabeça, né, das pessoas e como funcionam os bastidores. Porque o que a gente vem trazer para vocês aqui é tipo, olha, os bastidores não são o que tu está imaginando. E aí a gente faz às vezes parece que só o palavrão pode traduzir o que a gente quer dizer, mas a gente faz uma campanha muito boa, uma campanha sensacional ali que a gente a produção, a edição, tudo foi construído com muito cuidado. O script foi construído com muito cuidado. A gente falou, isso aqui está muito legal, isso aqui a gente usa, isso aqui o nosso cliente vai amar. Aí faz outra campanha que a gente nem estava assim tão empolgado, seguiu ali os fundamentos, aplicou conforme as etapas e os parâmetros que a gente conhecia e fez uma publicação mais enxuta, mas a gente trabalhou mais em outro ali, né? Então teve uma comparação. Aí tu fala assim, essa aqui que foi super produzida vai gerar o resultado. Aí quando tu vê essa aqui que a gente doou menos tempo, gera um resultado, né? A gente fez com a qualidade, a gente não abandonou a qualidade, mas essa aqui foi apenas uma chamada ao cliente. Como eu falei para vocês, quais foram as campanhas que a gente teve um susto muito grande de devolutiva, de repertório positivo? Campanhas que a gente usava aspas. A gente falava exatamente o que o cliente tinha levado para o escritório. Aquilo que o cliente tinha levado para o escritório e falado era aquilo que a gente estava colocando na chamada. E a gente exemplificava e respondia aquilo que saiu da boca dele. A gente falou, tá vendo? Isso faz todo sentido. Em retrospectiva, tudo parece óbvio.
mas não é tão óbvio quando tu está construindo as coisas ali. Então, quando a gente está construindo campanha, quando a gente está construindo formas de atingir nosso cliente, tu não tem certeza se aquilo vai dar certo naquele momento, porque embora tu siga todos os fundamentos, tu pode deixar passar alguma coisa que é normal, ou alguma coisa acontecer tecnicamente que não consiga alcançar ele de forma eficaz. Mas lá na frente, tu vai ter as métricas de resultado. Só que se tu só olhar para o post de alguém, curtida e views não é métrica de resultado, não é métrica de conversão. Tu não faz campanha para ficar ali na tua página, né, só por ficar. Tu faz para tentar alcançar os possíveis clientes que tu quer representar e vai entregar o resultado para eles. Então, até aí, dessas todas as estratégias que eu entreguei para vocês, de todas essas que eu entreguei para vocês, você não precisa utilizar 100% a sua imagem, né? Se puder usar a sua imagem, é bom. Por que é bom usar a imagem? Porque dá autenticidade, né? Dá a tua característica. Tu apresenta aí ao mundo, apresenta aí aos teus clientes um pouco de ti e isso gera uma confiança, porque ele pode ali, parece que não, né? Mas automaticamente, quando vocês veem uma outra pessoa, vocês analisam ela de uma forma mais rápida, fazem ali um pré-julgamento. É comum isso acontecer, às vezes não tem como, é inevitável. Tu vai olhar e tu vai, estou acreditando, não estou acreditando, eu vou fazer uma análise assim, da forma como ele fala, mesmo que eu não tenha levado isso totalmente para minha consciência. E é bom, as pessoas falam com pessoas, né? Elas não vêm no escritório aqui para falar com uma placa, elas vêm para falar com um advogado e o advogado é uma pessoa. E conhecer, ver ele, antecipar ele, é bom. Tira um pouco da ansiedade do que ela vai encontrar. Ainda mais que a gente tem esses estereótipos de advogado que muitas pessoas assumem, essa fantasia de advogado que muitas pessoas assumem para a vida delas 24 horas. E isso é chato. Até eu que sou da área jurídica, se eu encontro um advogado que ele se porta e se travestiu ali, se veste de advogado 24 horas, eu não consigo criar um laço com ele, parece sempre que eu estou falando com um personagem. Agora, se é uma pessoa, tá aí, tudo bem. E não precisa disso, né? Eu sei que a ansiedade de vocês é construir o resultado logo, mas não é essa forma que vai trazer um resultado logo, rápido, de forma eficaz e de forma contínua. Porque, como eu falei para vocês, não basta a gente conquistar os 3K. Não basta acertar isso. Isso daí, se fosse isso, a gente não precisaria de todo esse esforço, de todos esses fundamentos, de toda essa vertente, né, de cuidado e didática para vocês. Porque eu sei que vocês tinham a capacidade de fazer esse resultado, de construir esse resultado. Se eu te entrego uma peça processual, um modelo, e falo, faz isso aqui quando aparecer. Aí tu ia fazer e ia ganhar. Mas a gente precisa tornar isso cíclico. E é sustentável, de novo, o que a gente já falou aqui sobre rotina, né? O que é rotina? O que está na sua rotina? Aquilo que é essencial para o negócio continuar funcionando. Aquilo que é possível, que eu preciso exercer cotidianamente para o negócio continuar melhorando a sua produtividade. É possível, me diz aí, tenta pensar, é possível analisar, vamos lá, eu viver uma rotina de advogado 24 horas? Não tem como. E a internet é linda, pessoal. Aqui eu estou ao vivo com vocês. Já, né, vai terminar a segunda semana. Estou ao vivo com vocês. Mas, em grande parte, eu entrego coisas que eu não estou ao vivo. Eu faço a postagem, mas eu construí antes. Como? De insights? Não. Estrategicamente. Conforme todos aqueles fundamentos aí que foram entregues para vocês. Então não precisa estar 24 horas ali. Tu precisa fazer. Feito é feito. Então tu realizou aquele ato, tá feito. Então não é para ser chato, tá? Não precisa usar o network de justificativa, não precisa ser extrovertido para tu poder criar uma campanha de qualidade. Muitas das coisas que realmente vocês até consomem, gostam, atitude de informações, vem em texto, claro, limpo, leitura fácil, texto fácil, né? Fácil de ser adquirido e consumido. E aquilo também pode converter de uma forma totalmente diferencial e barata. Então é muito importante que vocês tenham
isso no repertório de vocês. Vale dizer, como eu disse, você pode usar a sua imagem, falar em audiovisual. Isso é bom? Sim, é bom. Gera mais conexão, gera mais autoridade, gera mais reciprocidade. Existem diversos pontos aí que é o audiovisual, o ao vivo permitem, o gravado permitem de te colocar à frente, de colocar a tua imagem à frente para falar. E eu acho importante utilizar esse instrumento, principalmente pela possibilidade de ele poder ter custos baixos, né? Tu vai ter custos baixos. E eu uso texto? Sim. Tem gente que gosta de texto, tem gente que gosta de imagem e audiovisual, gosta de escutar, tem gente que só gosta de escutar, não quer nem ver tua cara. Eu quero escutar, eu quero saber só. Eu vou escutar no carro. Tá vendo como os perfis dos públicos mudam? E quando tu entende o público que está inserido, tu vai utilizar aquele instrumento que mais dá o retorno a ti. Já pensou se for só um áudio? O WhatsApp pode te encaminhar áudio, né? Com questões interessantes que teu cliente vai resolver um problema do teu cliente que vai fazer ele manter uma conexão mais forte contigo. Aí não precisa aparecer então, ou se aparecer é facultativo, mas tu pode somar isso. Eu tenho um poder de fogo. Tem aqui 5 armas. Eu vou usar as 5? Se forem eficazes, sim, melhor, né? Tu vai usar 5, vai abranger ali o uso dos instrumentos que tu tem. E tem uma coisa que eu nem estava aqui no script, mas eu lembrei aqui que vai ajudar vocês a construir isso. Vocês não vão pensar, vamos lá, eu falei de campanhas que tu não precisa usar seu rosto, tá? Tu pode usar chamadas, títulos ali de temas e falar sobre aquilo, faz o layout, coloca. Pode fazer o audiovisual, faz o layout ali, faz o script, coloca. Manda áudio. Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. Então o que acontece? Eu tô com dificuldade de criar tudo isso de campanha. Tô com saudade, tô com dificuldade de criar aí todas essas publicações, esses materiais para tudo isso. A gente tem um funil, que é um funil invertido, tá? Como funciona? Eu tenho aqui embaixo o audiovisual. Eu gravei um vídeo falando de um tema. Esse audiovisual ele pode se tornar só texto. Ele pode se tornar só áudio. Ele pode se tornar só imagem. Tá entendendo? Então, o mesmo tema, tu pode transfigurar ele de outras formas. Não precisa tu fazer um tema para áudio e vídeo, um tema para foto. Não, tu pode usar essa pirâmide em que ela vai refletindo para todos esses tipos de plataforma que tu tem disponível, instrumentos que tem disponível, que vão permitir que tu acesse o teu cliente e não precise ficar trabalhando 24 horas com esse personagem de advogado, tá? Esse personagem de advogado. E isso dá um conforto para que tu possa atuar com qualidade. Porque se tu tiver que ser advogado por 24 horas, por muito tempo, uma hora tu vai ficar extenuante. Isso vai ficar extenuante. Se tu ficar cansado, aí tu é expulso da advocacia. A gente não quer isso, a gente quer conforto. A gente precisa, né? Não é nem que a gente quer, a gente precisa. A gente fala assim, eu não quero conforto, eu quero sair da minha zona de conforto, eu não cresço na zona de conforto e tá lá engajado, sabe? Mas aí, qual o problema disso? Que uma hora o corpo cobra, a cabeça cobra, as contas vêm em relação à forma como está atuando. Então tu precisa fazer com que essa jornada seja assim prazerosa e o mais fácil possível. Se ela puder ser o mais fácil prazerosa possível, torna ela mais fácil prazerosa possível. Não fica nessa pegada não de, não, se eu tiver fácil eu vou ter que dificultar. Teve uma história que eu vou contar aqui para vocês terem uma noção em relação a isso. Uma amiga minha chegou e falou assim, tua vida tá fácil. A vida do Lindman tá fácil. Aí eu falei, mas por que tu quer que seja difícil assim? Qual o sentido de tu querer que a minha vida se dificulte, né? E óbvio, a gente está falando de uma margem de um período temporal momentâneo. Já teve muito perrengue, eu já passei por aqui, já trabalhei que só. E aí, falando, por exemplo, dessa captação 24 horas, eu já me portei como advogado 24 horas. Não na rua, né, não com outras pessoas, mas eu estava 24 horas ali produzindo material
de conteúdo para os nossos clientes, para alcançar eles, para conseguir captar clientes, converter. E fazendo isso, aí sim, eu tinha o meu lado extrovertido, o meu lado que eu sabia quando deixar de lado aquela vergonha, deixava ele de lado para poder trabalhar para captação. Mas eu também não tinha noção da possibilidade, por exemplo, dos impactos. Eu sempre achava que o audiovisual estava acima de tudo. E não é verdade. Não é verdade. O audiovisual não está acima de tudo. Tem gente que não, tem gente que lê jornal. Quer ver o jornal, quer ler. O negócio dele, todo dia ele vai lá e lê jornal. No celular. Todo dia ele lê um blog. Todo dia. Então o audiovisual é melhor para essa pessoa? Não, né? Então, o que acontece? Eu tinha essa perspectiva e fazia, produzia. Dado o momento, e aí eu vou falar de uma ferramenta para vocês, por exemplo, que é a nossa principal ferramenta de captação. É a nossa principal ferramenta de captação, porque ela permite e ela nos dá muito tempo, que é o Google Ads. O Google Ads a gente não gasta tempo com apresentações em relação à advocacia 24 horas, fica construindo toda hora ali um conteúdo. Né? A gente tem sim a gestão do Google Ads, que é importante para não gastar muito dinheiro, para a gente não perder dinheiro, para a gente não torrar dinheiro e sempre manter o máximo de produtividade ali do investimento realizado. Mas quando ele entrou nas nossas vidas, foi um grande diferencial, porque a gente parou, a gente diminuiu muito, né? Porque como eu falei para vocês, o excesso de trabalho, uma hora ele passa a se tornar só desperdício. Porque se eu tenho uma organização que atinge um número de clientes, se eu tenho essa métrica, e se tu não tem essa métrica, eu estou te contando agora que tu vai ter um limite, tu vai ter um limite. Toda estratégia tem ali a sua zona de produtividade máxima, de rendimento máximo. E esse rendimento máximo não é 100%, tá? Esse rendimento máximo não é 100%, porque isso não existe. A gente já falou isso quando a gente citou, por exemplo, o ciclo de Carnot, né? E o que acontece? Quando a gente passou a ter noções dos nossos números, quantos clientes a gente queria atender, quantos clientes a gente queria manter, quanto de retorno financeiro a gente queria de forma cotidiana, quantos processos a gente precisaria para isso, a gente metrificou ali quais as campanhas que a gente ia usar prioritariamente. Por que a gente deu razão e vertente para o Google Ads? Porque ele permitia mais tempo de descanso, mais tempo, era menor o trabalho de produção, então vamos focar aqui no Google Ads, porque depois de construído, as nossas etapas de gestão continuamente são menores e a gente vai ganhar mais tempo para influenciar em outras etapas. Vamos abandonar as outras estratégias de marketing? Não, mas aí a gente não vai usar ela na sua potência máxima, porque senão vai entrar um cliente que eu não vou poder atender diante da organização, diante da meta, diante das estratégias que a gente está utilizando. Entendeu? Problemão, né? Quando você chegar nesse problema, vai ser bom. Mas vai acontecer. Precisou, então, me colocar 24 horas à frente da campanha, seja usando a minha imagem, seja produzindo conteúdo em que eu não utilizo ela, mas estou ali construindo algo, como eu disse para vocês, advém de estudo e não da criatividade, do insight, da genialidade que as pessoas acham que às vezes a gente domina ou aponta a outra pessoa que domina. Não é assim que funciona, tá bom? Então, eu vim trazer isso para vocês como uma forma de fazer vocês, para que vocês possam respirar, tá? O estudo realmente vai capacitar vocês nas etapas que vocês ainda não dominam. E se tu não te encaixa no estereótipo que tu te imaginou, que tu imagina para a advocacia, esquece isso, isso não está dentro do plano. De todas as etapas do plano, o que a gente não pede é que tu seja um estereótipo do que imaginam ser um advogado. Que tu te desgaste 24 horas, que tenha uma rotina de 24 horas, porque eu sei que isso vai te expulsar. Isso faria te expulsar. Eu poderia chegar e falar assim, olha, faz isso aqui numa carga gigante, cumpre todos os atos possíveis e acessíveis. Isso não parece uma coisa estratégica, né? Então a gente precisa de organização. E é isso que a gente está doido para chegar na semana do estágio trabalhista, para mostrar para vocês. E esses fundamentos que a gente vem trazendo continuamente em aulas, é justamente para facilitar
esse usufruto, essa colheita ali na semana seguinte, tá bom? Um bom dia para vocês, espero que isso traga mais calma para vocês e deem mais repertório. Dá para conquistar esse aprendizado aí. A gente já falou também que, mas eu fiz direito. Agora é outra fase, agora é a vida real. Não dá mais para ficar com a imaginação de quando tu entrou no curso de direito, acreditando que a faculdade, a graduação te dariam todas as competências para te colocar no mercado aí. Não é assim. Tu vai ter que estudar outras competências, mas o lado positivo é que vocês são inteligentes. Vocês são muito inteligentes. Então, eu sou inteligente, cara. Eu terminei uma graduação de Direito. Eu fui capaz, eu produzi uma monografia. Eu, por diversas vezes, fui tratar de matéria que nem era a matéria que eu gostava tanto. Nem estava me trazendo rentabilidade. Era fazer a parte da grade. Então, vocês são extremamente capazes de alcançar esses demais conhecimentos, né? Continuem assistindo a aula, voltem em retrospectiva aí a aula de hoje, que ela é muito interessante, e as outras aulas para vocês poderem colher, né, para que vocês possam colher lá na frente, na semana que vem, com maior qualidade. Visitem o canal do YouTube, se inscrevam lá, que já tem um monte de aula disponível e extremamente construída, com cuidado ao que vocês trazem para a gente. Então, traz aí perguntas, coloca na próxima live, manda por DM, que com certeza ela vai virar algo, né, dentro da nossa possibilidade, o quanto antes, para contribuir e melhorar, estabilizar aí a atividade e o retorno financeiro de vocês. Tá bom? Bom dia. Bom dia. Bora tomar café, bora trabalhar. Beijo, galera.